Olá, família! Hoje nós vamos estudar juntos aqui Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você já reparou que as Escrituras, né, quando fala daquele que já é crente, que já recebeu o Evangelho, não fala dele receber o Espírito, porque ele já tem o Espírito, né, que é o batismo de fogo, o recebimento do Espírito Santo. Então aqui Paulo está falando aos membros da igreja na Galácia. Então ele está falando andai no Espírito, que é uma coisa diferente. É a mesma coisa de eu dizer para você, seja cheio do Espírito. Isso sim a Bíblia fala muito, de nós sermos cheios do Espírito do Senhor. Porque quando você já é batizado, você já tem o Espírito como seu companheiro constante. Tá bom? Então aqui ele fala sobre andar no Espírito ou ser cheio do Espírito, tá bom? E não cumprir as concupiscências da carne. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai fazer um paralelo entre o homem espiritual e uma pessoa carnal, né? Uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus para aquela pessoa que vive na promiscuidade, não guarda os mandamentos de Deus. Então ele vai trazer essas duas coisas aqui. Versículo 17 ele diz assim, ó: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aqui, essa palavra cobiça, aqui em algumas traduções vem escrito milita, né? Tipo militar mesmo, de brigar. Ele está falando que a carne, ela briga com o espírito, e o espírito briga contra a carne, né? Ele está falando de nós mesmo. Ele está falando que, ele vai falar que o homem espiritual quer viver segundo Deus. Mas o homem carnal, ele tem os desejos e pecados, tá bom? Então, fica uma luta interna dentro da pessoa. Vai fazer... De que forma é essa luta? Não significa que a pessoa está sempre pecando. Mas quando você está no Espírito, também você sofre tentações, tá bom? É isso que significa. Então, fica ali aquela briga, o Espírito e a carne, né? E quem vai vencer é aquele que nós alimentarmos, aquele que nós obedecermos, tá bom? Ou seja, o nosso espírito quer sempre fazer o bem, mas a carne, né, ela tem desejos e a gente tem que controlar na nossa carne. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência dentro de um corpo mortal, então nosso espírito tem que sobrepujar a nossa carne. Quando acontece o contrário, que é a carne que manda, a pessoa faz tudo que dá vontade ali, então a carne venceu o espírito. É esse o sentido aqui, né? E aí ele diz, este expõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui fala que embora nós escolhemos fazer o bem, vai vir a tentação. E embora a pessoa também queira fazer o mal, a consciência vai acusar, o Espírito Santo vai dizer, tá errado, você tem que se arrepender. Então essa é a militância, essa é a briga que tem dentro de nós, tá bom? Em obedecer à carne e obedecer o Espírito. O que é viver segundo a carne? O apóstolo Paulo descreve isso aqui a partir do versículo 18. Ele diz assim, ó: Porém, se vós seguirdes o Espírito, não estareis debaixo da lei. Aí ele fala aqui o que é andar na carne, versículo 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundície, dissoluções, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Esse porfias aqui eu não sabia o que é, contendas, confusões, tá bom? Eu fui procurar saber. Ciúmes, ira, inveja, dissensões, heresias, homicídio, bebedice, glutonaria. Glutonaria é orgias em festas, tá bom? Isso que eu também fui atrás, que eu não conhecia essa palavra muito bem aqui, glutonaria. As coisas semelhantes a essas. Quando ele fala aqui, ele deu uma lista do que é viver na carne. É viver no adultério, fornicação, na bebedice, glutonaria, né? Orgias, tudo isso é viver na carne. E aí então ele diz, né? E coisas semelhantes a essa. Por que coisas? Porque não dá para esvaziar o assunto, né? É muita coisa pelo qual a pessoa pode estar pecando, vivendo ali na carne, tá bom? Então, agora ele vai falar o que é viver no Espírito, tá bom? E aí a gente pode fazer uma diferença, né? Saber se a gente está vivendo na carne ou no Espírito. Diz assim, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade. Aqui, essa palavra caridade também dá para traduzir ela como amor. Então, o que é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa cheia de amor, é uma pessoa cheia de caridade,
tá bom? Bondade, né? Aqui mais um termo, né? Dos que vivem pela espiritualidade. Eles são mansos, né? A temperança, contra essas coisas não há lei. Então, quando ele diz que contra essas coisas não há lei, é que não há uma medida. Ninguém vai estar pecando por ser muito bondoso, por ser muito... Ou colocar um limite na temperança. Ó, sou temperante até esse momento aqui, né? Eu sou manso até isso. Se a pessoa fazer isso aqui, eu não sou mais manso, não. Então, é você querer colocar limites. E aqui fala que contra essas coisas não há limites, tá bom? Você pode sempre fazer aqui. Versículo 24. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, aqueles que são de Cristo crucificam os seus desejos, né, da carne, ou seja, todas aquelas coisas que ele falou e outras semelhantes, nós está crucificado em Cristo, morreu essa ideia. Versículo 25, se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito, né? Então, ele fala aqui. Agora aqui eu queria compartilhar com vocês só 2 versículos que eu compartilhei na aula da manhã, da aula das 5h20, né? De segunda a sábado eu dou aula das 5h20 até 6 da manhã. Então, são 40 minutos de aula. Então, por ter mais tempo, às vezes eu levo algumas escrituras a mais lá para o estudo. E eu separei 2 que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui. Então, fica aqui em Gálatas, capítulo 6, tá bom? Vou compartilhar aqui o versículo 8, que diz assim, ó. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui fala sobre o arbítrio. Nós temos o direito de escolher, plantar o que queremos plantar. Mas também a gente vai colher de acordo com aquilo que nós plantamos, tá bom? E se nós plantamos no Espírito, ou seja, as coisas do Espírito, que é paz, longanimidade, amor. Se nós fazemos isso, então nós vamos herdar a vida eterna. O outro versículo que eu vou compartilhar para finalizar aqui é Gálatas, capítulo 6, o versículo 17, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim, ó, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui é interessante, né, que ele traz no corpo dele as marcas do Senhor Jesus. O que significa isso, né? Aqui, a grosso modo, e eu acredito que é o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que os escravos na época, eles eram marcados pelos seus senhores. Aqui ele está dizendo que ele traz no corpo dele que ele é servo de Cristo. É isso que significa, não que ele foi marcado em ferro e em brasa, mas ele se considera servo de Jesus Cristo. É isso que significa aqui, ter no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus que é o Senhor dele, né? É lindo ver isso aqui, como o apóstolo Paulo ele fazia. Também, né, quando fala trazer no corpo as marcas do Senhor Jesus, quais as marcas, né, que nós podemos ver que Jesus Cristo tem, né? As marcas da crucificação, que mesmo após a ressurreição dele, ele manteve essas marcas, né? Ele tem as marcas dos pregos pregados em suas mãos, em seus pulsos, né, nos pés, a marca da lança, né, do soldado que feriu ao lado dele ali, quando ele já estava morto. Então ele trouxe essas marcas. E essas marcas, ela tem um simbolismo de amor. Essas marcas que Jesus Cristo tem são a mostra do amor que ele tem por nós. Ele sofreu, são marcas que eu acredito que ele tem satisfação de ter, porque ele teve e manteve essas cicatrizes no corpo. Porque é uma demonstração também visível do amor que ele tinha ali por todos nós, que ele tem por todos nós, tá bom? Levando isso para o apóstolo Paulo, né, ele fala que tem no corpo as marcas do Senhor Jesus. Quantas vezes, né, o apóstolo Paulo foi chicoteado, né, por conta de pregar o evangelho? Certamente esses chicotes, né, deixaram marcas, cicatrizes no corpo de Paulo, porque esses chicotes, né, dos romanos, eles tinham pontas de osso amarrado na ponta do chicote, né, que dilaceravam a carne. Então isso certamente deve ter causado cicatrizes. Paulo apanhou de varada, deve ter ficado vergão, todas essas coisas. Então ele traz também as marcas de ser um servo de Jesus Cristo. Ele sofreu por Jesus Cristo. E nós, como nós podemos ter as marcas de Cristo em nós? Trazendo por um modo figurado, no sentido de interno mesmo, aqui nós acabamos de falar sobre ser carnal e ser espiritual.
Ser espiritual é trazer as marcas de Cristo dentro de você. Qual que é a marca de que você é um verdadeiro cristão, de que você serve a Deus? A marca é que você anda no Espírito, que você é cheio do Espírito de Deus, que você é cheio de amor dentro de você, você é cheio de mansidão, você ajuda ao próximo, você ama a Deus. Essa é a marca que nós devemos carregar. É uma marca que não vai ser visível a olho nu, né? A pessoa não vê. Mas tem gente que se comporta de tal maneira que a gente consegue sentir a fé dessa pessoa, que a gente vê quando ela está dando um discurso, quanto amor, quando ela fala com as pessoas, a gente consegue ver a marca de Jesus naquela pessoa, tá bom? Finaliza essa mensagem com uma historinha que eu compartilhei na aula das 5h20 também, tá bom? Falando sobre marcas, cicatrizes, como nós estamos falando aqui agora, né? Conta que uma mãe, ela estava vendo o seu filho nadando num lago, e ela viu um jacaré se aproximando dele. Então ela correu, gritou para ele sair da água, mas não deu tempo. O jacaré pegou nas pernas dele e estava puxando ele para a água. Ela entrou na água com tudo e agarrou. Agarrou no seu filho com as unhas, assim, com os dedos. Segurou muito firme. E aí ficou aquela queda, né? Lutando ali. O jacaré puxando para dentro da água e a mãe puxando o filho para fora da água. Né? E a mãe, né, com todo o seu amor e garra para não perder o seu filho, ela puxa, agarrou muito forte, puxou e foi puxando ele para fora. Quando o jacaré ele saiu para fora da água, porque ele estava perdendo essa luta, então ele larga e entra para a água de novo, né? E aí então o menino vai para o hospital, é hospitalizado. E aí o que acontece? Chegou um repórter lá e estava filmando isso, né? Porque é um ateroide, uma mãe que salvou o seu filho ali. E aí o repórter estava lá gravando e pediu para filmar, né, a perna do menino, né? E mostrou que o jacaré tinha dilacerado, né, a perna dele ali, né? Causado fortes cortes ali na perna dele, né? Porém o menino ele falou: não, grava aqui nos meus braços também, né? E aí no braço dele tava muitas feridas profundas, mas não do jacaré. Essas feridas tinham sido feitas pela mãe dele, que não largou. Ele falou: essas feridas é porque minha mãe me ama. Ela não me largou. Ela me segurou tanto, ela me puxou. Então essas marcas que eu tenho orgulho dessas marcas. Porque minha mãe não me largou. Esse é o amor que minha mãe tem por mim. Ela me feriu, mas não me largou, né? Então que nós possamos pensar um pouco sobre isso, tá bom? De trazer as marcas de Cristo em nós. Assim como o apóstolo Paulo tinha as marcas dele. Quais as marcas que nós podemos ter? Talvez não vai ser cicatrizes, né, no corpo, né, como o apóstolo Paulo tem, ou a própria cicatrizes que o próprio Salvador Jesus Cristo tem por amor a nós. Mas nós temos marcas interior, no interior do nosso espírito, tá bom? Que é a marca de Cristo que nós podemos trazer é amor, é paz, longanimidade, manifestar os frutos do Espírito, de estar vivendo em Deus, viver cheio do Espírito do Senhor, andar no Espírito do Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Boa conferência para todos nós. Vou deixar o link da conferência aí para quem quiser ir assistindo, né? Quem não é membro, vou deixar no topo dos comentários, tá bom? Então é só você apertar aí e ficar assistindo a conferência aí por meio da internet, tá bem? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.